Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos voltar a falar sobre a propriedade do campo elétrico, tá bom? Sei que às vezes, né, campo elétrico é algo, né, assim, meio complexo para nós, porque nós não enxergamos campo elétrico. Do mesmo jeito que nós não enxergamos, por exemplo, campo magnético, também não enxergamos campo elétrico. Então, às vezes, né, no nosso mundo leigo que nós vivemos, podemos dizer assim, nós temos dificuldade em aceitar o que nós não enxergamos. Né? Por exemplo, falar de carga elétrica, campo elétrico, átomo. Então, muitos de nós, né, cientistas mesmo, passamos por dificuldades em aceitar essas coisas que nós não enxergamos. Então, às vezes, né, fica difícil até de tentar nos aceitarmos essas propriedades que acontecem na natureza. Mas assim, a ciência, ela vem para mostrar o que acontece. Até então, né, esse avanço tecnológico que nós vivemos hoje é graças à evolução da ciência como um todo, né? A ciência não produz algo do nada e fica naquilo ali. Pode ser que nós usamos partes da tecnologia científica para fazer o bem ou fazer o mal, né? Cabe ao cidadão, né, que está produzindo aquilo ali escolher. Né? Então eu posso fazer um medicamento que vai salvar vidas, ou eu posso fazer um medicamento que vai, né, matar vidas, né, vai destruir vidas. Tem um pesquisador que fala, eu não lembro o nome, acho que é francês, fala que a diferença do antídoto e do veneno é só a dosagem, né? Então, se você perceber, é mais ou menos isso mesmo. Você toma um medicamento, uma dipirona para dor de cabeça. Tranquilo, né? Você toma de boa. E se você tomar em excesso, você vai morrer por isso. Então tem uma dosagem máxima que você pode tomar. Então aquele mesmo medicamento que traz a cura, também ele pode trazer a morte. Então, basicamente, pessoal, nós temos que entender o seguinte, que existem dessas propriedades da natureza, igual, por exemplo, na física que nós estudamos, ondas. Nós não enxergamos ondas, mas temos como ter comprovação dessas ondas. Por exemplo, uma onda eletromagnética, você enxerga? Não. Você olha o seu celular. O seu celular, né, por exemplo, que está na sua mão aí que você usa, que praticamente todo mundo hoje tem um celular, né, dessa sociedade moderna que nós vivemos, a não ser que, por exemplo, um senhor que vive numa região bem distante, né, talvez não tenha. Mas praticamente hoje em dia todos nós temos, né, um celular. Então quando você usa um celular, é muita tecnologia envolvida nesse processo para chegar ao uso do celular, sem, né, adentrarmos em outros equipamentos. E quem diria, por exemplo, que uma carga elétrica oscilante no tempo, ela geraria uma onda eletromagnética. Então existe, né, todo um desenvolver por trás disso tudo. Certo? Então eu compartilhei a minha tela com vocês. E então nós vamos voltar a falar de novo sobre campo elétrico, tá bom? Para lembrar, para fixar, hoje eu vou mostrar alguns, dois, três vídeos que falam sobre essa propriedade do campo elétrico, tá bom? Mas a princípio, né, os primórdios de estudo de carga elétrica, ele teve vários pesquisadores por trás disso tudo, certinho? Mas teve um cientista que foi muito importante para essas descobertas, chamado Charles Augustin de Coulomb. Então, se você observar, a carga elétrica é medida em Coulomb. Do mesmo jeito, por exemplo, que força é medida em Newton, carga elétrica é medida em Coulomb. Ah, é o nome dele que é a unidade de medida? Não. É apenas uma homenagem a esse cientista que fez determinados estudos sobre isso. Tá bom? Então, se você quiser depois pesquisar, existe alguns documentários lá, tem um no YouTube exclusivamente lá, que fala sobre, né, Charles Augustin de Coulomb. Fala sobre todo o processo que ele fez
para chegar nas suas observações, tá bom? Se você observar lá, às vezes são vídeos antigos que foram desenvolvidos, por exemplo, na década de 80, no máximo até 90, então são alguns vídeos que tem até uma imagem um pouco desgastada às vezes, tá bom? Mas o que que acontece? Você vai observar os primórdios das ideias que os cientistas até então usavam. Né? Coulomb, ele estudava sobre interação eletrostática entre pequenas esferas carregadas, fazia pequenas bolinhas metálicas. Por exemplo, você pega um papel alumínio, amassa ele bem redondinho e forma uma bolinha. Então, ele observava algumas características que essas bolinhas, após o processo de eletrização, elas poderiam ser atraídas ou poderiam também ser repelidas entre si. Certinho? E aí ele começou a descobrir uma característica relacionada a esse valor. Então aí ele começou a analisar os parâmetros físicos que até então existiam ali. E aí ele observou que essa interação, esse distanciamento, que depois foi dado o nome de força, né, eletrostática ou força elétrica, ela dependia de algumas características. Por exemplo, a quantidade de carga que colocava, a distância entre elas e as características do espaço geométrico que até então tinha, o local onde se colocava. Certinho? Então, nós observamos essa interação a partir de características de relação. Por que nós colocamos, por exemplo, aqui eu desenhei uma carga positiva e outra positiva? Certinho? Então, vai existir uma força de interação entre elas, eletrostática, de repulsão. Quando eu tenho cargas de mesmo sinal interagindo, tanto positiva como positiva, ou negativa como negativo, elas vão se repelir. E quando eu tenho cargas de sinais opostos, ou seja, um é mais, o outro é menos, não importa a ordem, elas vão se atrair. Elas vão se atrair por uma força. Nós chamamos de eletrostática porque, a princípio, nós analisamos carga elétrica em repouso. Oi. Se afasta. Isso. Tá bom? Repelem, se afastam. Então, o que acontece? Essa interação aqui, ela não surge do nada. Ela vai se atrair ou vai se repelir por causa de quê? Porque existe uma outra característica que também nós não enxergamos próximo das cargas. Essa outra característica, ela é devido à carga elétrica que o objeto tem. Que essa outra, aqui eu coloquei a fórmula de interação entre elas. Tá bom? Nós já discutimos isso aqui anteriormente. Tá bom? Fala que a força de interação entre as cargas vai ser o produto da carga 1 pela carga 2, como está aqui, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado entre elas. De onde que tirou essa fórmula? Essa fórmula, ela surgiu a partir da observação da teoria da gravitação já desenvolvida por Isaac Newton, tá bom? Então essa fórmula ela é muito parecida com aquela de interação entre massa. Mas o que interessa para a gente observar aqui é o seguinte, que quando nós temos um objeto eletrizado, como essa bolinha aqui em vermelho, nós colocamos uma carga elétrica nela, então próximo dela vai existir uma região que é o que nós chamamos de campo elétrico. E essa região aqui, ela não é apenas, por exemplo, no plano do papel, ela é tridimensional. É um modelo assim, é como se você tivesse uma bolinha dentro da outra. A bolinha do centro é a carga e as bolas em volta são as linhas do campo elétrico. Por que são linhas do campo elétrico? Porque a cada uma dessas linhas, matematicamente, o campo elétrico tem o mesmo valor. Qualquer região próximo dela, uma vez ela sendo, por exemplo, esférico, né? Se ela estando aqui, por exemplo, nessa última linha aqui, nesse ponto X ou num ponto Y, matematicamente ele tem o mesmo valor. Por exemplo, se eu encontrasse 8 newtons por Coulomb, tanto faz, em qualquer ponto dessa linha, ele teria 8 newtons por Coulomb. A diferença é que, por exemplo, aqui do lado direito, ele está apontando aqui, por exemplo, se fosse carga positiva para a direita, se for carga negativa, ele vai estar apontando para a esquerda. O que vai estar mudando é isso, é apenas, né, a direção e o sentido que nós adotamos. Certo? Então, isso é relação do campo elétrico, tá bom? Agora eu vou falar mais sobre esse slide, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Próximo dessa carga elétrica,
que pode ser tanto positiva quanto negativa, vai existir a interação com outras cargas elétricas quando coloca próximo. Então nós analisamos a força entre duas cargas, essa carga Q e essa outra carga aqui, Qzão, Q maiúsculo. Por quê? Porque eu quero analisar a influência dessa carga maior sobre cargas menores. Lembrando, eu posso colocar tanto carga positiva como carga negativa próximo dela. Mas para definir campo elétrico, para não ficar mudando a característica, nós vamos estar definindo que vai ser a interação entre cargas. A do meio pode ser positiva ou negativa, mas a de fora, que você está analisando o campo elétrico, a partir dela, você vai pegar uma carga positiva. Poderia ser negativa? Poderia, mas por definição, adota a carga positiva para definir o sentido e a direção do campo elétrico, tá bom? Quando nós analisamos aqui a fórmula que fala sobre campo elétrico, nós temos que a força é dada pela lei de Coulomb, é essa mesma fórmula que eu copiei ela lá do slide anterior, certinho? Então o que nós fazemos? Nós analisamos o quanto de força que essa partícula aqui sente devido à interação com essa outra partícula aqui maior em carga, tá bom? Ela não precisa ser maior em tamanho, nós desenhamos o maior em tamanho para vocês lembrar que ela tem que ser maior em carga. O tamanho da bolinha pode até ser o mesmo, mas a quantidade de carga que é colocado nela é diferente, tá bom? Então é isso que nós temos que ter em mente, que o que muda aqui é a carga elétrica e não o tamanho do objeto em si, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a influência dessa carga que gerou o campo elétrico, né, próximo dela, nessa região do espaço. Qual seria essa influência de atração de outras cargas? Certo? Então, se eu quero analisar em relação a essa carga aqui pequena que eu coloquei, por exemplo, aqui eu coloco uma carga de milicoulomb e aqui de microcoulomb, ou seja, 1000 vezes menor do que a outra. E aí eu posso analisar o campo elétrico dessa carga Qzão aqui. Então, quando eu pego, é definido o campo elétrico, ou seja, ele é uma propriedade que nós falamos, não, ela vai ser assim, essa propriedade, tá bom? Então, se essa propriedade foi definida dessa maneira, ela vai ser aceita que ela, a partir desse pressuposto, nós encontramos determinados valores. E a partir dele podemos ter outros estudos. Então, quando nós pegamos essa força que sente essa carga Qzinho e divide pelo valor dela, o que nós fazemos? Nós fazemos assim, olha, você pega essa carga aqui menor que e passa dividindo a força. Fica F dividido por Qzinho. Essa propriedade, força dividido pela carga menor, que é chamado de carga de prova, é o que nós chamamos de campo elétrico, olha. Então o E vai ser quem? Vai ser o F dividido por Qzinho, que é a carga menor, que é chamado de carga de prova. Tá bom? Então se eu passo dividindo, isso aqui tanto do lado esquerdo é o campo elétrico, quanto também do lado direito é o campo elétrico. Então tem duas maneiras de eu encontrar o campo elétrico. A partir da força sentida pela carga, dividido por ela mesma, eu tenho o valor do campo elétrico. Ou eu posso também encontrar a partir da carga geratriz do campo elétrico aqui e não precisar de analisar a partir da força. Então você vai observar qual que seria o melhor aspecto que você vai estar encontrando esse campo elétrico, tá bom? Então o que acontece? Eu vou dar uma pausa aqui no slide e vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu peguei que eles vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O primeiro, ele é um vídeo, né, da Unicamp, Unesp, não sei. Eu só não sei como que vai sair o áudio aí. Vocês têm que me falar, tá bom? O áudio tá saindo para vocês aí? Não? Não, eu pausei isso, eu pausei para ver, ó. Vamos de novo. Porque eu começou.
Pessoal, eu pausei o vídeo agora, tá? O que que acontece? É, essas características físicas, nós não enxergamos essas linhas do campo elétrico, tá bom? Então, são propriedades que nós vemos o fenômeno que acontece, mas nós não enxergamos, por exemplo, o que está empurrando essa pequena círculo aqui, essa pequena circunferência, esse círculo, né, que foi feito aqui com papel alumínio, tá bom? Então, vocês vão visualizar o experimento, mas nós não enxergamos a força ou a interação que está acontecendo a partir desse experimento. Eu vou continuar o vídeo agora, tá? Oi? A princípio são cargas de mesmo sinal, que são induzidas, isso mesmo. Por isso que acontece a separação. Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí. Então, pessoal, nesse vídeo nós percebemos, né, as características de atração e repulsão. O que ele mostra aqui, esse efeito campainha, é porque lá na campainha ocorre um processo de carga e descarga elétrica de determinados pontos específicos, né, do material no qual vai acontecer aquela oscilação, certinho? Agora eu vou mostrar para vocês, né, até um experimento aqui caseiro, né, que um estudante fez. Ele construiu um gerador eletrostático, um gerador de Van de Graaff, e a partir desse gerador de Van de Graaff dele, o que, que ele fez? Ele, ele conseguiu, né, montar um dispositivo que ele conseguisse mapear o campo elétrico. O que nós fazemos? Às vezes, se nós não conseguimos enxergar uma propriedade, nós fazemos que um outro sistema se comporte de acordo com aquela propriedade. E aí nós podemos fazer o mapeamento daquela propriedade específica, que é isso que acontece aqui no vídeo. Né? Então, o que, que acontece? Nós imergimos o campo elétrico em um meio dielétrico, em um meio isolante, certinho? E aquele campo elétrico ele vai manifestar naquele meio isolante que tem ali. E ele vai mostrar as características que nós não enxergamos. É isso que vai estar mostrando para nós nesse vídeo aqui, tá bom? E aí eu vou comentar com vocês. Esse aqui, o áudio dele, tá mais alto para a gente perceber, tá bom? Ó, deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar para vocês.
Pessoal, o óleo é um material isolante, certinho? Só que o óleo, ele é um material muito denso. Ele vai fazer com que a farinha de rosca que ele colocou, ela vai se orientar de acordo com o campo elétrico entre esses dois pinos aqui. Então lembra lá que no gerador de Van de Graaff, ele liga um lado numa região onde gera carga de sinal contrário do outro. Então um desses polos aqui, esse aqui, se não me engano, em azul vai ser o positivo, que ele está acoplado lá naquela bola do gerador, e esse outro lado que ele falou no vídeo, ele está aterrado, certo? Então ele vai mostrar o mapeamento do campo elétrico, que é aquilo que nós não enxergamos a partir da farinha de rosca colocado imerso nesse meio dielétrico aqui que é o óleo, tá bom? Observe o mapeamento. Olha aqui, aqui vai formar o campo elétrico gerado por interação entre duas cargas. Uma carga, aqui no caso eu sei como positiva e a outra como negativa. Mas não importa a ordem que você vai observar que são cargas de sinais contrários. A linha do campo sai de um objeto eletrizado e liga no outro objeto eletrizado, uma vez que elas têm cargas de sinais contrários a esses objetos aqui que são eletrizados, tá bom? Olhem o formato aqui, ó. Antes, as linhas de campo saía de uma carga elétrica e era levado até outra nessa região aqui intermediária, onde se manifestava a interação entre essas cargas. Uma vez que nós modificamos, colocamos os dois objetos com a mesma carga, tanto positivo quanto negativo, não importa, vai formar essa configuração. As linhas saem de uma e não ligam com a outra devido à interação entre elas, que nós temos campos de mesmo sinal aqui, tá bom? Ah, ele falou carga, mas é linha de carga, tá bom? Linha do campo. Beleza. Entenderam, pessoal, um pouquinho sobre o campo elétrico? Então, existem essas características, essas propriedades que nós não enxergamos. Às vezes, numa figura, ela não fica óbvia para você. Aqui agora, nesse outro vídeo, ele vai mostrar para nós um experimento realizado que ele mostra que é o que nós chamamos de gaiola de Faraday, tá bom? A gaiola de Faraday, nós utilizamos ela onde no nosso cotidiano. Ele, alguns autores, né, uma tradução mais robusta, ao pé da letra, fala jaula de Faraday, tá bom? Em português nós chamamos de gaiola, tá bom? Então essa jaula de Faraday, ela tem esse princípio eletrostático, tá bom? Esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Ele vai perder resolução um pouco, mas eu vou tentar aumentar mais aqui o vídeo.
Observe, pessoal, que na hora que ele abre a gaiola de Faraday, né, ele já diminui o processo de blindagem eletrostática. Então ele já modifica a condição física ali do meio. Na hora que ele abre a portinha, o aparelho já começa a funcionar novamente, porque a blindagem ali já não está perfeita. Agora nessa outra gaiola aqui, ó, essa foi ele que fez mesmo, usando telinha de viveiro, ó. Pessoal, então esses 3 vídeos que eu passei para vocês, eles são para nos dar, né, uma aplicação sobre essa propriedade aqui de campo elétrico, tá bom? Então, existem vários dispositivos eletrônicos, elétricos que nós utilizamos que envolvem essas características. Por exemplo, no processo de carga, descarga de capacitor, envolve a característica de campo elétrico. Onde que nós usamos, por exemplo, o capacitor carga e descarga? No flash. Né? O flash, ele acumula carga elétrica e distribui a carga elétrica naquele momento que você precisa, ou seja, ele gera uma alta tensão que vai gerar uma alta intensidade luminosa, que é o que nós precisamos, né? Que é o que nós utilizamos ali no flash, tá bom? Então, o que acontece? Essa característica aqui que nós falamos, que é o campo elétrico, essa região próxima. Então, olha, às vezes nas figuras que nós colocamos, nós não enxergamos essas características, né? Igual, por exemplo, aqui eu tenho a carga e ela vai atrair ou repelir outras cargas elétricas. Quando essa carga ela é de mesmo sinal, ela vai interagir, por exemplo, essa carga aqui é negativa do centro e essa carga de prova aqui, Q1, é positiva, maior que zero. Então a força entre elas vai ser de atração. Quando eu coloco uma outra carga de mesmo sinal, ela vai ser de repulsão. Tá bom? Então voltei a falar sobre isso, por quê? Porque é definido então, a partir da carga de prova, que próximo da carga elétrica vai existir os campos elétricos. Na verdade, o campo elétrico da carga positiva, ele é um campo de afastamento, tá bom? E o campo da carga negativa é um campo de aproximação, tá bom? Então, de acordo com essas características, nós vamos estar enxergando aqui os campos elétricos, né? Isso aqui eu já havia mostrado na aula anterior, mas então, olha, como a fórmula do campo elétrico, ela é E, que é igual a F dividido por Q, e Q sendo um vetor, força
nós temos também esse campo elétrico, ele vai ser um outro vetor também, que nós vamos estar chamando de campo vetorial ou campo de força, certinho? Que até lá no vídeo, né, o pessoal lá falou sobre esse campo vetor, certinho? Então, nós temos essas características, que o campo elétrico ele vai estar no mesmo sentido da força, certinho? Então, na hora de nós definirmos, foi adotado que essa carga menor, que está próximo da carga maior que está gerando o campo, ela vai ser adotada como positiva, porque senão, se eu colocasse uma carga negativa aqui, a força entre elas era de atração. E aí o campo elétrico, sendo no mesmo sentido da força, ele seria para dentro da carga positiva. Então, na verdade, o que acontece? Nós pegamos uma carga de prova positiva, certinho? E em relação à carga positiva, que é a carga de prova, nós experimentamos próximo de uma carga maior o campo elétrico, uma vez ela sendo positiva ou sendo negativa. Tá bom? E lembrando que o campo elétrico vai ser no mesmo sentido da interação de força, é de afastamento da carga positiva e de aproximação da carga negativa. Tá bom? Então, lembrando as fórmulas aqui, nós temos duas fórmulas que pode calcular o campo elétrico. Uma quando você tem a força de interação da carga de prova, dividido por ela, e o outro quando você tem as características do meio, que é a constante eletrostática, o módulo da carga geratriz, aqui do campo elétrico, dividido pela distância entre a carga e o ponto onde você está experimentando o campo elétrico, tá bom? Nesse outro slide aqui, eu coloquei direção e sentido. Por que direção e sentido? Porque o campo elétrico, ele é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é dado por uma dessas duas fórmulas, tá bom? Aqui nós não colocamos sinal mais nem menos, ou seja, sempre pegamos valores absolutos, valores positivos. Então eu coloquei aqui, ó, o módulo do campo elétrico, tá bom? Então é dado por essa fórmula. Agora, a direção, nós vamos observar aqui o seguinte, a direção do campo elétrico é a mesma direção da força, certinho? E o sentido nós vamos analisar quando é carga positiva para fora, carga negativa para dentro. É o sentido do campo elétrico, tá bom? E aí nós vamos ter, a direção ela é sempre radial. Podemos falar assim que resume. Ela é sempre na direção do raio quando nós temos cargas pontuais, tá bom? Aqui, olha, eu voltei a colocar aquele desenho, né, que foi mostrado no vídeo daquele rapaz lá que tinha feito um gerador de Van de Graaff caseiro, certo? Então, o que acontece? Olha, carga positiva interagindo com carga negativa, nós vamos ter essas linhas aqui de campo. A setinha está indicando o sentido do campo elétrico, que sai da carga positiva e entra na carga negativa. Devido à aproximação dessas duas cargas, uma sente a presença da outra e acontece essa interação aqui entre esses campos elétrico da carga positiva e negativa. Então aqui quando nós temos cargas de sinais diferentes, acontece essa interação aqui, certinho? Como nós vimos lá naquele vídeo no qual usava o óleo, que é um meio dielétrico isolante, e a farinha de rosca que se orientava, certinho? Esse experimento aqui também, depois nós vamos mostrar ele no ímã. O ímã tem um lado norte e um lado sul. E as linhas do campo magnético de um ímã em forma de barra é muito parecido com isso aqui, ó. Depois lá na nossa aula de magnetismo, no terceiro bimestre, certinho, nós vamos estar falando sobre isso e eu vou estar mostrando para vocês essa figura aqui novamente, fazendo a comparação entre o campo magnético e o campo elétrico, tá bom? Então, cargas de sinais contrários vai ter essa interação aqui de campo elétrico. Também foi visto lá no experimento da farinha de rosca, né, que mostra o campo elétrico, que eles divergem aqui, por exemplo, em relação ao outro. Ah, professor, não tem linha aqui no meio. Se não tem linha aqui no meio, nós temos um campo elétrico nulo, certinho? Então, onde não tem essas linhas atuando aqui, o campo elétrico é nulo. Se você tiver um aparelho que mede campo elétrico, o que você vai observar? Você vai observar que se você colocar ele nesse ponto, vai dar o campo elétrico igual a zero, certinho? Então, essas são as características que nós temos com relação a campo elétrico, tá bom? E quando nós temos duas cargas interagindo uma com a outra, tanto de mesmo sinal ou de sinal contrário,
por exemplo, nesse ponto aqui específico, há uma interação do campo elétrico da carga positiva e da carga negativa. Então, nós temos que somar os dois campos elétricos de acordo com as suas características vetoriais nesse ponto específico, certo? Então, quando nós temos mais de uma carga elétrica próximo das duas, vai existir uma interação de campo elétrico das duas cargas. Se eu estou mais próximo da carga, por exemplo, aqui da direita, a interação do campo elétrico dela vai se manifestar em maior qualidade. Se eu estou mais próximo da carga da direita, vai manifestar as características dessa carga elétrica aqui. Por exemplo, olha, se você observar bem próximo, aqui as setinhas estão todas saindo sem fazer curva. Se você observar bem próximo aqui também, as setinhas estão todas entrando sem fazer curva. À medida com que eu afasto aqui um pouco, por exemplo, nesse ponto, já não está mais radial. Ela está torta aqui um pouquinho. Por que ela entortou? Porque houve uma soma dos dois campos elétricos, tanto da carga negativa como da carga positiva. Dessa maneira, aqui eu posso calcular a interação entre campos elétricos de várias cargas. Certinho? Aqui, essa figura também eu havia colocado na aula anterior. Então, quando eu tenho duas cargas pontuais, Q1 e Q2, a interação entre elas é dada pelo campo elétrico resultante. O vetor campo elétrico resultante é a soma dos dois campos elétricos. Se eu tenho mais de duas cargas, por exemplo, três cargas, Q1, Q2 e Q3, eu vou associar de acordo com o paralelograma, tá bom? E a intensidade do campo elétrico, eu vou achar aqui o campo elétrico resultante. Como que eu poderia, por exemplo, ter um esboço do campo elétrico resultante desse desenho? Para você ter um esboço desse campo elétrico, o que você precisa fazer? Você precisa utilizar aquela propriedade chamada regra do paralelograma. O que é isso? Bom, essa regra do paralelograma, vocês estudam lá na matemática. Aquela propriedade básica que você encontra, por exemplo, os tamanhos de posições. Como que seria isso? Por exemplo, olha, eu tenho dois tamanhos. Eu tenho um tamanho A e um tamanho B. Não é ângulo de 90 graus, tá bom? Se eu quero encontrar a distância entre esse ponto e esse ponto, lá na geometria vocês têm uma fórmula que vocês calculam esse tamanho aqui, tá bom? Esse tamanho aqui, como que você faz? Você faz o cálculo desse tamanho C aqui, por exemplo. Mas o que eu posso fazer para me desenhar esse tamanho C? Bom, na verdade nós fazemos o seguinte. Nesse lado oposto a esse tamanho B, eu desenho uma linha paralela ao tamanho B. Na outra extremidade, que não está esse comprimento A, eu desenho uma linha paralela ao tamanho A. E aí eu vou fechar o paralelograma, certinho? Nesse sentido, nós podemos aplicar isso em vetores. E esse tamanho C seria o tamanho aqui da diagonal entre dois comprimentos A e B. Como que nós podemos trazer isso para vetores? Por exemplo, o nosso desenho aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós temos aqui um vetor que eu vou chamar de A e um outro vetor aqui que eu vou chamar de B. Como que eu encontro a soma dos dois vetores, o vetor A mais B? A soma do vetor A mais B vai gerar um novo vetor, que eu posso chamar de vetor C. Vetor C é o vetor soma. Matematicamente, é como se nós fizéssemos isso aqui, ó. C é igual a A mais B, mas não é numericamente a soma. Como nós estamos tratando de vetores, existe lá na geometria analítica um método que você usa para fazer esse cálculo, tá bom? Entre quando esse ângulo aqui, por exemplo, não é de 90 graus. É um ângulo θ qualquer. Quando é de 90, você joga lá no teorema de Pitágoras, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Estão lembrando dessa fórmula? Quando ele não é de 90 graus, o que nós fazemos? Nós somamos o complemento, que vai ser 2 vezes A vezes B vezes
cosseno do ângulo entre eles. Essa que é chamada lei dos cossenos, tá bom? Então, quando não é de 90, nós temos que colocar esse complemento aqui desse ângulo θ. Agora, vamos trazer isso aqui lá da geometria para nós aqui estudarmos vetores. O que eu faço? Eu tenho dois vetores que eu quero calcular um vetor resultante entre eles. O que eu faço? Na extremidade do vetor B, eu traço uma linha paralela ao vetor A. Paralela significa que não existe ângulo entre elas, tá bom? Porque eu vou transladar esse tamanho aqui para cima. Como que eu vou transladar? Na hora que eu faço na extremidade do vetor A uma linha paralela ao vetor B, eu tenho um ponto de encontro nessas duas linhas. E também tem um ponto onde eles estavam aqui juntos, que seria a origem desse ponto. Então eu vou traçar uma linha da origem dos dois vetores até o encontro imaginário dessas linhas que eu fiz aqui. Esse aqui vai ser o meu vetor C, que eu represento matematicamente assim. Em vetores eu vou falar assim. Se eu quiser saber matematicamente quanto que vale esse tamanho C, eu vou usar essa fórmula aqui em cima, que nós abstraímos lá da matemática, tá bom? Numericamente, que nós falamos em módulo, nós vamos encontrar assim, tá bom? Então, o que acontece? Para nós calcularmos o campo elétrico resultante aqui, o que eu tenho que fazer? A cada dois vetores, eu tenho que desenhar o vetor resultante. Então, por exemplo, olha, entre o E1 e o E2, o que eu faço? Nessa extremidade aqui, eu traço uma linha paralela ao campo 2. Nessa extremidade aqui, eu traço uma linha paralela ao campo 1. Então, nessa direção da origem dos dois até isso aqui, eu vou ter um campo elétrico, vou desenhar aqui, o E é um campo resultante entre o campo 1 e o campo 2, vou chamar de E1, 2. Então, esse aqui é o vetor 1, 2. Então, agora o que acontece? Eu tenho esse vetor e esse outro terceiro vetor aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? De novo, eu vou fazer um outro campo resultante. Pelo paralelogramo, eu tenho que fazer isso a cada dois vetores. Como eu gerei um novo vetor aqui, esse vetor aqui, E1, 2, agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar nessa extremidade aqui, eu vou esquecer esse E1 e o E2, agora eu só tenho o E12 e o E3. Nessa extremidade do vetor E12, que é o E1, 2, eu vou traçar uma linha paralela ao campo 3. Na extremidade do campo 3, eu vou traçar uma linha paralela ao E1, 2. Agora, quando eu faço essa análise, eu vou observar o seguinte, que da origem dos dois vetores E1, 2 e E3, até o encontro delas, eu vou ter aqui o campo resultante. Esse aqui é o E total, E resultante. Certinho? Então, esse E resultante foi quem é a soma do E1, 2, que eu já havia somado. Quem é o E1, 2? É o E1 mais o E2 mais o E3. Então, se eu quiser detalhar aqui, ó, esse E resultante vai ser a soma do E1 mais E2 mais E3. Então, eu tenho que somar os três campos aqui, olha. Matematicamente, como que eu faço? Eu uso a lei dos cossenos aqui, olha. Certinho? Então, aí nós vamos encontrar esse campo resultante. Beleza? Então, isso, né, seria como que nós poderíamos, né, utilizar essa teoria em volta do campo elétrico. Bom, aqui, pessoal, nós consideramos calcular campo elétrico que nós chamamos de cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes? É que, apesar dela ser, por exemplo, uma carga circular, o raio dela ele é muito menor que a distância que separa o ponto e a carga. Então,
ele é muito menor, nós colocamos assim, ó, aqui o D. Deixa eu colocar aqui maior para vocês verem. R, ele é menor de novo, então ele é muito menor que D. Nessa condição, nós falamos que essa carga elétrica ela é pontiforme, certinho? Quando você divide o R pelo D, vai dar um valor quase zero, por exemplo, vai dar 0,00 alguma coisa. A porcentagem dele não influencia muito, porque se eu tiver uma carga maior e analisar um campo elétrico próximo dela, esse D aqui bem menorzinho, ó, e aqui é o R. O D que é menor que R, ou ele é da ordem de R, por exemplo. Nesse caso, esse objeto não é mais uma carga pontual, ele é uma esfera. E aí você vai analisar, por exemplo, se essa esfera ela é oca ou se é uma esfera sólida. Aí vai ter diferença. Por exemplo, se for uma esfera oca, né, aquele rapaz lá já disse para nós nos experimentos da gaiola de Faraday. Hã? Ah, acho que não é comigo não. Então, pessoal, por exemplo, quando você tem as dimensões do objeto que são comparados com a distância, por exemplo, aí você já tem uma outra configuração que é o que nós não tratamos aqui no ensino médio. Tá bom? Essa parte aqui nós não trabalhamos aqui no ensino médio devido que as fórmulas mudam. Tá bom? E aí nós precisamos de utilizar outras ferramentas para analisar essa propriedade. Beleza? Pessoal, entenderam? Alguém tem alguma pergunta com relação ao que eu estou explicando para vocês? Porque está na hora de encerrar a aula para a Zilma fazer chamada. Oi? QO? Ah, esse QO chama carga de prova. É que ele usa, às vezes ele coloca só Q minúsculo, e aí às vezes, igual nessa fórmula aqui, olha, quer ver? Aqui eu não coloquei, né, mas onde que tá o QO aqui, é chamado aqui, não, carga de prova, tá bom? Ah, esse K maiúsculo aqui, KO, ah, esse K, Amanda, tem como você tirar seu áudio aí, tá atrapalhando. Esse K aqui, pessoal, é a constante eletrostática, ou seja, por exemplo, essa carga elétrica ela é colocada no ar onde nós estamos, ele tem um valor. Essa carga ela é colocada no vácuo, ele tem um outro valor. Certinho? Lá no slide, quando eu estava explicando força elétrica para vocês, olha, eu tinha falado de blindagem eletrostática, do gerador de Van de Graaff, tá bom? Tá lá naquele outro slide que eu já havia postado lá para vocês. Eu coloquei aqui, por exemplo, o K do ar, o K do vácuo é 9 vezes 10 a nona. O K da água é 1,1 vezes 10 a oitava. O K do petróleo é 3,6, entendeu? O que significa isso? Que é o meio onde as partículas são imersas. É esse K, tá bom? Esse K aqui, ó. Esse zerinho representa que é do vácuo, que é o que nós fazemos os cálculos, geralmente é para o meio vácuo, que é o meio mais próximo do ar onde nós estamos, quando nós temos o ar rarefeito. Zilma